Olá, meus queridos, a paz do Senhor para todos. Como é que vocês estão? Tudo bem? Graças a Deus. Vamos dar início a mais uma aula. Hoje nós estamos na aula de número 4, lições 7 e 8 do nosso livro, Os Profetas Maiores. Semana que vem, se Deus quiser, em nome de Jesus, estaremos concluindo mais este livro do nosso curso de teologia no módulo do básico. Bem, hoje nós vamos dar continuidade ao livro de Jeremias e a conclusão no livro de Lamentações também do profeta Jeremias. Vamos tratar hoje, vou passar aqui o slide, vamos tratar na aula de hoje sobre os dois temas bem importantes, que é a primeira e segunda deportação dos judeus. Nós temos aqui desde o capítulo 13 até o 29 de Jeremias. E depois iremos estudar a queda de Jerusalém na lição de número 8. Que iremos começar daqui a pouco. Vamos lá, página 107 do nosso livro. Nosso comentarista, João Gibbs, ele começa a sua parte introdutória dizendo a seguinte expressão: embora o livro de Jeremias não tenha sido escrito em ordem cronológica, o tempo de certos eventos é claramente assinalado no livro. Uma data muito importante, regularmente citada, é que se refere ao ano 4º de Jeoaquim, onde aconteceu a primeira leva dos judeus. Essa passagem mostra que o livro, mais uma vez, não está em ordem cronológica. O 4º ano deste rei, ele aconteceu, como está aí no slider, no ano 606 a.C. É uma data das mais importantes registradas na Bíblia, visto que marca o começo do cativeiro babilônico. Nesse 4º ano de Joaquim, a Babilônia, que era um estado suzerano, fez de Judá um estado escravo, um estado vassalo, e tomou os filhos de todas as famílias nobres de Jerusalém como reféns. O texto nos diz que, embora tenha acontecido entre os eventos dos capítulos 12 e 13, há uma discussão, em vários lugares através do livro sobre esses eventos, não apenas nesses dois capítulos. A cidade de Jerusalém permaneceu sitiada até o 11º ano do reinado de Zedequias, e no 18º ano de Nabucodonosor, ele leva 832 pessoas cativas de Jerusalém. E aí acontece que o Senhor dá uma palavra ao profeta Jeremias. Então o profeta já havia profetizado que os exércitos da Babilônia iriam entrar em marcha sobre a Jerusalém e iriam ser vitoriosos. Então, iriam levar cativos judeus para a Babilônia e lá iriam ficar por 70 anos. O profeta já havia profetizado acerca desse evento. Está lá no capítulo 25, versículos 11 e 12, que diz assim a leitura da narrativa bíblica: toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos, disse o profeta Jeremias. E depois que aqui aconteceu, se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e desta nação, diz o Senhor, como também da terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. Então Deus já tinha profetizado, profetas já tinha profetizado que iriam passar 70 anos de servindo ao rei da Babilônia, mas que após esse período o próprio Deus iria dar cabo a essa nação e libertaria o povo de Deus. Inclusive Daniel mais tarde ora a Deus para que essa profecia se cumpra na vida do seu povo. Vamos lá. Jeremias vinha servindo ao Senhor já fazia 23 anos quando transmitiu a mensagem registrada aqui, agora lida para vocês. Foi chamado para ser profeta no ano 626
e continuou a ministrar depois da queda de Jerusalém em 587, um período total de mais de 40 anos, como nós vimos na aula passada. E Jeremias profetizou que os exércitos da Babilônia entrariam em marcha e lá os judeus iam ficar cativos por 70 anos. E Daniel teve a coragem, como eu já disse, vou repetir, de orar pedindo a Deus o cumprimento desta profecia. Agora, a mensagem divina, ela é queimada. Primeiro, nós temos aqui o exílio, né, de Babilônia. Babilônia atacou Judá. Aqui é o contexto histórico, certo? Dessa época. Babilônia atacou Judá e facilmente a subjugou. Jeremias 46. Para assegurar a lealdade do rei Joaquim, Nabucodonosor levou como refém um grande número de jovens e das famílias mais destacadas de Jerusalém. Aliás, de Judá, desculpe. E no ano seguinte, no ano 605, Babilônia derrotou o Egito na famosa Batalha dos Carquemes, tornando-se mais fácil manter o jugo opressor sobre Judá. Joaquim, então rei, escapou por pouco de também ser levado refém, diz a narrativa bíblica. Ele foi preso com correntes de bronze, com o intento de ser levado para a Babilônia, mas em vez de ser levado à Babilônia, ele foi solto para reassumir sua posição como rei vassalo, rei submisso. Está escrito isso em 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 6. Bom, o texto vai dizer lá em 2 Crônicas 36 e 6 a seguinte frase: o amarrou em cadeias, bem como levou alguns utensílios da casa do Senhor. Então, durante a tomada de Jerusalém pelos babilônios, o templo foi saqueado e todos os tesouros foram levados para a Babilônia, para fazer o que? A decoração dos templos pagãos lá da cidade da Babilônia. Isso foi o cumprimento da profecia de Jeremias durante sua mensagem no templo. Lá em 2 Reis, capítulo 24, versículo 13, diz que todos os tesouros do templo foram levados. Isso, algum tempo atrás já havia sido profetizada. Bom, agora a mensagem divina, ela é queimada. Com o horror e a tristeza da primeira deportação, ainda vivida na mente do povo, Jeremias olhou que seria uma hora oportuna para falar-lhe do arrependimento. Uma vez que ele mesmo estava encarcerado e não podia ir ao templo, ele ditou a mensagem ao seu secretário particular, Baruque. Aí nós estamos na página 108 do nosso livro. Bom, meus queridos, Jeremias decidiu que a melhor hora para apresentar essa mensagem ao povo seria no grande dia de jejum que tinha sido proclamado. De um ponto, digamos assim, estratégico do templo, Baruque, ele foi, leu a mensagem que Jeremias pediu para ele ler e despertou o interesse do povo à época do que estava a ouvir. E um dos oficiais do rei que ali estava ouviu a mensagem, ficou tão impressionado que pediu a Baruque para lê-la de novo, só que agora em uma reunião particular com os outros oficiais do rei. Depois dessa segunda leitura, foi decidido que o rei teria que ouvir a mensagem divina também. Os oficiais sabiam que o rei poderia facilmente se irar com essa proposta de leitura da mensagem de Deus e tentaria matar o profeta Jeremias. Então, para evitar que isso acontecesse, o risco do rei mandar matar Jeremias, então eles instruíram a Baruque, secretário de Jeremias, a se esconderem enquanto eles, os oficiais, fossem ler a mensagem para o rei. E assim aconteceu. O rei estava no palácio, ele estava na sua casa de inverno, estava se esquentando diante de um braseiro aceso, e o rei escutou a leitura de somente algumas palavras da mensagem que Baruque tinha escrevido. Então, antes de ficar dominado pelo ódio, ele cortou a mensagem em pequenos pedaços com canivete, que tinha escrito, e jogou pedaços delas no fogo que estava no braseiro e ordenou que prendessem a Jeremias e a Baruque. Porém, a narrativa diz que a tentativa do rei de evitar que Jeremias continuasse a receber e transmitir as mensagens de Deus resultou em vão, porque nem ele nem Baruque podiam ser encontrados.
porquê, Jeremias 36, versículo 26. O Senhor os havia escondido. Jeremias escreveu depois dessa mensagem e acrescentou outras que Deus lhe tinha dado. E o fato é que hoje nós podemos ler essa mensagem de Joaquim, aquela que ele queimou séculos atrás, né? E vemos que é uma grande lição de que a palavra de Deus, ela é eterna. Ela não pode ser destruída, mesmo com as tentativas de muitos reis, como foi o caso do rei da Babilônia, de tentar rasgá-la, queimá-la ou destruí-la. Vamos lá. Texto 2, um povo sem esperança. Com o auxílio, com o exílio de 606 a.C., não refreou em quase nada os pecados da nação de Judá. Deus lançou mão de outra deportação para chamar a atenção do seu povo. Os capítulos 13, que nós estamos agora entrando, até o capítulo 17 do livro de Jeremias, falam como Deus procurou chamar seu povo ao arrependimento com sermões persuasivos e a provocação de uma seca, mas também diz o texto que foi em vão. Então, a mensagem, a concessão de misericórdia dada por Deus nada adiantou para aquele povo. O que foi que Deus fez? Deus declarou que iria punir Judá mais uma vez. E ainda disse assim, pediu a Jeremias, capítulo 11, versículo 14, que não orasse por esse povo e nem levantasse clamor ou oração por eles, pois Deus haveria de punir aquela nação mais uma vez. E a fim de ilustrar a seriedade dos pecados de Judá, Jeremias foi instruído a levar seu cinto de sacerdote para a Babilônia. Ali ele enterra aquele cinto e foi um dos sermões mais práticos de Jeremias. O cinto de linho era uma roupa de baixo que ia até a altura da coxa e era usado junto à perna. Deus havia trazido a nação para junto de si, porém eles haviam se corrompido com ídolos e se tornado imprestáveis. O que foi que Jeremias fez? Pegou esse cinto de linho, colocou dentro de uma fenda, de uma rocha. Passados muitos dias, quando ele foi lá recuperar, o cinto estava sujo, podre e sem valor algum, certo? Então, mostra claramente o quanto o povo Judá tinha se corrompido, estava sujo, apodrecido e não tinha mais nenhum tipo de valor. Então, Deus estava querendo dizer a seu povo que, devido à sua condição pecaminosa, ele iria permitir que eles fossem levados novamente para a Babilônia, não mais como reféns como da primeira vez. Agora seriam como escravos. Esse é o efeito do pecado sobre qualquer vida. Aquilo que começa com uma simples satisfação do desejo, logo se transforma em um tirano da alma, dominando-a como uma escrava. Então, Jeremias mostra de forma clara as suas ilustrações, apresentando ou descrevendo os hábitos pecaminosos arraigados em Judá, que resultaram no seu exílio em Babilônia. Cada uma das ilustrações representa de forma vívida o pecado como parte da própria natureza da nação ou do povo de Judá, que tinha sido totalmente escravizada pelo pecado. Depois ele fala sobre a etíope que muda a pele ou o leopardo que tira suas manchas. Beleza? Vamos adiante. Este capítulo apresenta duas respostas. A resposta do Senhor à ação de Jeremias e a reação de Jeremias à resposta do Senhor. Em momentos críticos na história dos judeus, Moisés e Samuel intercederam pelo povo e Deus ouviu e atendeu. Mas Deus não iria mais se compadecer do seu povo. Antes, seu povo é que iria para o cativeiro, como diz Jeremias, lançá-os de diante de mim e saiam. Então esse capítulo 17 ele é muito importante, porque mostra essas ilustrações de como o povo se corrompeu, como o povo ficou semelhante às ilustrações feitas por Jeremias. Deus admoesta a cada um para não fazer simplesmente o que o coração lhe diz, certo?
Por quê? Diz o texto que o coração ele é um membro ou um órgão que é enganoso. Cada pessoa deve viver inteiramente para Deus. Aí sim, Deus o recompensará a cada um de acordo com as suas obras. Disse Jeremias: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Tão corrupto que ele é, pergunta Jeremias: quem o conhecerá? Então, Jeremias vai adiante e diz que o Senhor é quem esquadrinha o coração, né, o pensamento, e vai dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então, Jeremias, ele faz ver ao povo que Deus é quem deve, e cada um deve ter Deus inteiramente no seu coração e ser guiado pela palavra de Deus e pelo próprio Senhor, e não pelas emoções que o seu coração procede. Então nós temos aqui no livro de Jeremias algumas ilustrações que Deus utilizou-se, algumas alegorias e as lições que cada uma delas representa para o povo. Não vamos falar sobre todas para que a aula não se torne muito extensa e enfadonha, mas está aí o quadro de ilustrações. Vocês vão verificar, dar uma pausa no vídeo, verifica cada uma, faz as suas anotações para depois utilizar isso nos exercícios e nas avaliações. Amém? Vamos adiante. Segunda deportação, página 111 do nosso livro. Joaquim rebelou-se não só contra Deus, mas também contra Nabucodonosor. Apesar de já haver judeus cativos em Babilônia, ele decidiu rebelar-se novamente. Ele pensou que se deixasse de pagar tributos à Babilônia, não seria punido, já que Nabucodonosor estava envolvido em muitas outras guerras e, possivelmente, não teria tempo para se preocupar com Judá. Ledo engano. A estratégia funcionou por pouco tempo, porém Nabucodonosor descobre e volta a punir Judá, e assim teve em outro lugar a segunda deportação. Entretanto, diz o Jeremias no capítulo 19, o povo de Judá escolheu endurecer o seu coração com argila cozida ao forno. Aqui já é outra coisa, né? Aqui já é a outra visão que Jeremias tem, que é do oleiro e do barro. Se Judá tivesse submetido à vontade de Deus, poderia ter se arrependido do julgamento que Deus havia determinado. E ali, Deus mostra a Jeremias que Judá é descrito como um vaso que, ao ser moldado, endureceu-se de forma distorcida e inútil. Jeremias tomou o vaso deformado e o quebrou no vale do filho de Inom. Já próximo à época do cerco, isto aconteceu. Jeremias foi à casa do oleiro para entregar uma mensagem para Judá, representada por um vaso de barro. E aqui, irmãos, essa mensagem ela foi utilizada de uma forma paralela, simbólica, em que o relacionamento de Deus com Judá era comparado ao oleiro com o barro. Enquanto lhe dava forma, o vaso de barro estragou-se na mão do oleiro, que amassou o barro de novo, refez o vaso como bem lhe pareceu. E aqui nós vemos que Judá ele deveria ser moldado pelas mãos de Deus e poderia ter mudado de acordo com o que Deus havia feito com o vaso. Judá poderia ter mudado também, ter sido moldado com os planos que Deus tinha para ela. Entretanto, o povo escolheu endurecer seu coração, diz o nosso texto, como argila cozida no forno. Então, Judá não se submeteu à vontade de Deus, diz aqui o texto. Ao invés disso, o povo escolheu seguir sua teimosia, recusando ser moldável perante Deus. E a triste resposta de Judá foi assim: não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. E aí, no versículo 10 deste capítulo, diz o texto que Deus poderia se arrepender. Poderia. Isso não tem o sentido de que Deus tenha culpa ou que Deus tenha errado, ao contrário. Essa palavra aqui se arrepender, significa mudança na sua parte, na parte de Deus,
dos seus atos decretados por causa da mudança espiritual entre os homens no seu modo de viver e de agir. Se Judá tivesse voltado arrependido, o julgamento de Deus que Deus havia pronunciado teria se tornado desnecessário. É isso que é chamado de arrependimento de Deus, que as pessoas, por não entenderem, distorcem o sentido. Então tem aqui uma mudança no decreto divino, caso aquilo que ele decretou, e deu a recomendação, o povo voltasse atrás. É mais ou menos assim. Deus diz assim, eu vou destruir Nínive em 40 dias se eles não se converterem a mim. Se Nínive se convertessem, então aquilo que Deus decretou que seria a destruição, ele mudaria esse ato, esse decreto. Então há uma condição para que o ato ou decreto de Deus seja revogado pelo próprio Deus. Não é que Deus se arrependeu, tá certo? É que Deus mudou o seu ato, o seu decreto, por sua própria vontade, porque aquela contrapartida que ele orientou que fosse feito, se fez. Então, Deus ele teria se arrependido de ter levado o povo ao cativeiro se o povo tivesse se voltado para Deus. Como o povo não se voltou, Deus não voltou atrás e mandou o povo para o cativeiro. Já no capítulo 19, nós temos aqui a ilustração que Jeremias faz acerca do vaso quebrado. Então, o profeta Jeremias tomou o vaso deformado, quebrou, como está escrito aqui no slide, no vale do filho de Inom. Neste mesmo vale, diz a literatura bíblica, Judá havia cometido pecados abomináveis, tinha até mesmo oferecido sacrifícios humanos a deuses estranhos. Então, Jeremias disse que o vale passaria então a ter um novo nome, Vale da Matança, pois os babilônios matariam milhares de judeus rebeldes naquele exato lugar. Página 113, o tronco. Ao completar o sermão do vaso quebrado, Jeremias subiu do vale para a entrada do templo, onde ele recomeçou a pregar. Sua mensagem, como de costume, ofendeu ao povo. Ele estava proibido de pregar no templo. Então Pazu, o sumo sacerdote do templo, mandou a soltá-lo e colocá-lo no tronco. Jeremias foi solto no dia seguinte, quase que completamente arrasado em seu espírito. Jeremias faz uma reclamação a Deus, dizendo que a pregação da mensagem lhe causara grande desencorajamento por causa do desprezo e da ofensa pessoal que ele sofreu. Tal era a sua revolta que estava decidido a já não mais pronunciar nem o nome de Deus. Porém, a narrativa diz que ele desistiu de desistir. Jeremias. Por quê? Ele disse que a chamada era tão real, e a palavra de Deus foi como força viva na sua alma, que ardeu no seu coração, e ele volta a pregar a mensagem de Deus mais uma vez. Após isso, vem o exílio, no capítulo 20, Logo após a entrega dessa mensagem, Jerusalém foi sitiada e dominada pelo exército de Babilônia por mais de um ano. Durante esse tempo, o perverso rei Jeoaquim morreu, seu corpo foi lançado fora do portão da cidade, sem que tivesse havido para ele um funeral decente, e Joaquim foi sucedido, está aqui o texto, pelo seu filho Jeconias ou Joaquim, o qual reinou apenas 3 meses. Quando o cerco terminou numa batalha, ele e sua mãe foram levados à Babilônia, junto com aproximadamente 10.000 outros judeus. E esse segundo grupo de cativos era composto por líderes do povo, os melhores soldados e os exímios artesãos. E Pazu, o oficial do rei, oficial do templo, ele prendeu Jeremias, que também estava neste grupo de 10.000 judeus que foram levados à Babilônia.
Depois nós temos aqui uma mensagem para os líderes. No final da segunda deportação, Deus novamente enviou seu mensageiro a proclamar liberdade através da submissão. O domínio babilônio fazia parte do plano de Deus para erradicar da terra de Deus, do povo de Deus, a idolatria. O desejo de Deus era do pleno arrependimento do povo, não era de vingança. O novo rei de Judá, Zedequias, era um homem fraco que temia o futuro julgamento de Deus, mas que tinha medo de perder a sua popularidade. E ele foi o último rei de Judá. Mesmo Deus mandando a mensagem para ele, ele era frouxo e não submeteu aos desígnios de Deus. Então, Deus manda uma mensagem que é conhecido no livro de Jeremias como o Sermão do Palácio. Logo depois que assumiu o trono, Deus mandou Jeremias ir ter com o rei Zedequias. Deus deu instruções a respeito de como ele deveria governar Judá. Deveria ser um rei justo, diz Jeremias a ele. Devia submeter as autoridades babilônicas de forma voluntária. Se não obedecesse a Deus a esse respeito, a última fase do julgamento viria sobre Jerusalém. E para convencer, dar ênfase, e convencer os judeus de que essa profecia ela iria realmente se realizar, Jeremias relembrou ao povo as suas 3 profecias anteriores que foram dirigidas aos 2 irmãos e ao sobrinho de Zedequias. E todas as profecias anteriores já haviam sido cumpridas, lembrou o profeta Jeremias, certo? Então, deste modo, as predições sobre o enterro do rei Joaquim e o exílio de Jeconias, o Joaquim, tinha se cumprido palavra por palavra. E agora Zedequias enfrentava a profecia semelhante caso ele, Zedequias, não se submetesse à vontade de Deus. E depois Jeremias envia um sermão, uma palavra aos pastores. Infelizmente, o novo rei e seus conselheiros espirituais não fizeram caso dos avisos do profeta. Se tornaram iguais a pastores que não se preocupam com o bem-estar do rebanho. Como resultado, Deus disse que o rebanho seria espalhado pelo mundo até o tempo em que o verdadeiro pastor o reunisse novamente. Esse rei pastor seria da linhagem de Davi e seria chamado o Senhor Nossa Justiça. Os sacerdotes e profetas também eram culpados por levar o povo ao pecado. Jeremias se queixa de que, assim, diz o profeta Jeremias, o meu coração está quebrantado. Por quê? Até mesmo pecando dentro do próprio templo estavam os sacerdotes e os profetas. E esses homens que viviam em pecado, enquanto de forma hipócrita se diziam ser servos de Deus, cometeram adultérios, andaram com falsidade. E aí Jeremias abre mão de mais um sermão de forma ilustrativa para mostrar, ou para repreender o povo de suas ideias equivocadas e errôneas acerca de Deus. Vem a página 116, a mensagem do jugo. Os acontecimentos desse texto ocorrem nos últimos anos do reino de Zedequias. O povo e os governantes não tinham aprendido as lições que Deus procurou ensinar-lhes através do segundo exílio. Queriam se rebelar contra a Babilônia novamente, e nesta época, emissários de países vizinhos chegaram a Judá para discutir os planos de revolta. E para ilustrar a vontade de Deus para com Judá, Jeremias apareceu em público usando em seu pescoço um jugo leve de madeira, assim como os animais de carga se utilizam. Ele queria enfatizar a importância da submissão ao castigo de Deus e para avisar os emissários sobre o desastre eminente ou iminente, certo? Então, Jeremias mais uma vez usa-se de simbologias para mostrar o povo que deveria obedecer à vontade de Deus. Porém, havia um falso profeta na localidade, que de forma dramática quebrou o jugo de Jeremias e disse ao povo que a Babilônia seria vencida em 2 anos e que libertaria todos os cativos para voltar para Judá.
E aí a multidão aplaudiu esse falso profeta Ananias, né? Enquanto ridicularizava o coitado de Jeremias e sua mensagem de destruição. Jeremias não ficou sem resposta. Logo em seguida a esse episódio, ele profetizou, que por ter rejeitado o jugo leve, o povo iria ter um jugo pesado. Ele estava com um jugo de madeira, mas após esse haveria um jugo de ferro. Ananias foi sentenciado ao julgamento divino por pregar essas falsas mensagens. E disse Jeremias para ele: morrerás este ano, porque pregaste rebeldia contra o Senhor. Morreu, pois, o profeta Ananias no mesmo ano, no 7º mês. Então, mais uma vez, o profeta mostrando a sua mensagem dos jugos leves e pesados, que não somente ao povo de Judá, mas como para o povo que se diz ser crente hoje, nós temos que ter muito cuidado, porque a submissão à vontade de Deus é sempre mencionada como um jugo. Nós temos que obedecer, sermos submissos à vontade de Deus. O próprio Cristo disse lá em Mateus capítulo 11, verso 29, dizendo: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então temos que ser submissos à ordem, à vontade e à palavra do Senhor. Todos nós temos um jugo, ele pode ser leve como o de Cristo, ou pesado, que é a do mundo ou do pecado, que leva à escravidão. Temos que tomar este cuidado. Vamos adiante, vamos adiante. Bom, antes de chegar na lição 8, só lembrando para os amados queridos irmãos, que na página 119 nós temos um questionário da lição. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 questões nesse questionário da lição, na página 119, e uma associação de colunas na página 120. Preste atenção, respondam com bastante cuidado e coerência esse questionário da página 119, que ela será uma base, para a nossa avaliação. Amém? Dada a dica, vamos para a lição 8, a queda de Jerusalém. Tempo de angústia para Jacó. Diz o nosso comentarista: uma vez seguro de que receberia ajuda do Egito e de outros aliados, Ezequias se rebelou contra a Babilônia. Já falamos sobre isso no tópico anterior. O exército de judeus foi totalmente derrotado. Ezequias e seu exército retiraram-se para Jerusalém e foi, juntamente com o restante do povo, ficaram esperando que o Egito enviasse esse auxílio. Durante essa hora de desespero, Deus deu a Jeremias uma mensagem de esperança e consolação. Enquanto Jeremias confirmava que Jerusalém iria cair sob o domínio das forças inimigas, ele também dizia que Deus não iria abandonar o seu povo para sempre, porque Deus tinha planos reservados para o seu futuro. Era a mensagem da nova aliança, sobre a qual nós vamos falar a partir de agora. Tempo de angústia para Jacó. Jeremias frequentemente falava de um tempo de sofrimento e provação severa, através dos quais Deus iria purificar o seu povo de seus pecados com o fim de conduzi-los de volta à sua terra. Porém, continuando, Deus usa o sofrimento dos tempos de Jeremias como exemplo para descrever o que será o período da grande tribulação, também chamado de o tempo de angústia para Jacó. Durante esse período, uma parte do remanescente judeu buscará a Deus para a sua salvação e depois ingressará no milênio sob a soberania de um novo Davi. Queridos, esse período é conhecido como o período da grande tribulação, ou de angústia, como está aí os textos, Mateus 24, Marcos 13 e Apocalipse de número 7. Então, mais uma vez, Jeremias mostra ao povo que haverá, pela parte de Deus, perdão
e restauração. Deus redime o seu povo e eles agora, de forma definitiva, se voltarão para Deus. Capítulo 31 mostra o lindo quadro da restauração de Israel durante o milênio. Então, diz o nosso texto que Israel é comparado a um rebanho de carneiros espalhado, o qual é reunido de novo pelo pastor e mantido sob o seu cuidado. Os que voltam vêm confessando seus erros e chorando de alegria, e sua oração de conversão será: converter-me e serei convertido, porque tu és o Senhor meu Deus. Na verdade, depois de que me converti, arrependi-me. Depois que fui instruído, bati no peito e fiquei envergonhado. Diz o profeta Jeremias, capítulo 31, versos 18 e 19. Deus aceita essa confissão e promete ao povo a seguinte forma: pois perdoarei suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. E aí vem a nova aliança, né? Aqui nós temos aqui um quadro ilustrativo falando sobre a grande tribulação. Vamos passar. Vem agora a nova aliança, onde a lei e seus preceitos não foram suficientes para salvar a Israel. O perdão de Deus se baseia na nova aliança no Novo Testamento. No Antigo Testamento, Deus havia feito uma aliança com Israel, a qual requeria que este obedecesse a sua lei, a fim de receber a bênção divina. Na realidade, nenhum homem conseguia obter a salvação através da antiga aliança. Todos quebraram a lei de Deus e por isso estavam condenados à morte espiritual. O impasse criado pela antiga aliança, em virtude da desobediência humana, só poderia ser superado se a pena da desobediência fosse paga de uma vez por todas. O único que poderia pagar seria alguém que não tivesse incorrido na mesma pena ou alguém que pudesse obedecer toda a lei. Então, foi o que aconteceu. Agora, todos podem ser salvos. Diz Hebreus, capítulo 8, versículo 7, que cita a profecia de Jeremias como referência à era do Novo Testamento. Deus iria escrever sua lei agora no coração dos judeus e eles não mais iriam se esquecer ou desobedecer a Deus. Um novo coração iria ser dado para o povo, que era a única forma de não se esquecer de alguém, é gravar esse alguém no nosso coração. E foi o que Deus fez com Israel. Dar-lhe-eis coração para que me conheçam, que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração, diz o Senhor. E aí Deus deu ao rei Zedequias outra oportunidade de arrependimento e de salvar a cidade e o templo da destruição. Mas mesmo assim, Zedequias se recusa. Jeremias adverte-o de que a família real e a corte de oficiais não escapariam do juízo. Iriam ser todos levados para a Babilônia e lá morreriam. Um só ato de fé e de coragem teria salvo a cidade de ruína e o povo da morte. Mas Ezequias teve medo de seus conselheiros e deixou-se manipular por eles. Quando terminou o sítio, a reputação de Jeremias estava quase que reduzida a um falso profeta. Isso deixou numa situação muito delicada, porque a sua situação, quando ele tentou sair da cidade, ele foi acusado de estar fugindo para os babilônios. Aí ele foi preso, no caso por traição, foi açoitado, jogado no cárcere. Suas condições eram tais que ele achava que iria ser morto. O profeta pensou: vou sucumbir, vou morrer, E aí Deus estava, na verdade, protegendo o profeta com a sua prisão. Parece até paradoxal, mas não é. Por quê? Porque certo dia, diz a narrativa bíblica, que que o rei Zedequias quis conversar particularmente com Jeremias. Ele, com certeza, ele ouviu alguma notícia sobre a derrota do Egito pelos babilônios, enfim, estava amedrontado quanto ao seu futuro. E o rei perguntou a Jeremias o que iria acontecer.
E o profeta, né, de forma fiel, repetiu a profecia da vitória final da Babilônia. Jeremias disse: Babilônia vai vencer, vocês serão sucumbidos. Depois que eles conversaram, Jeremias pediu para ser solto, porém o rei que não queria desagradar os seus amigos, ele não soltou o profeta, deixou preso, mas não mais numa cela, mas no pátio, do palácio, certo? E mandou trazer pão. O rei tira o profeta da prisão e o deixa no pátio da guarda para que o rei possa conversar com Jeremias. Logo em seguida, Jeremias ele é lançado em uma cisterna. Quando Babilônia cercou Jerusalém novamente, o povo buscou os conselhos de Jeremias. Por causa disso, os oficiais do rei reclamaram que a mensagem de Jeremias estava tirando o ânimo dos defensores da cidade e pediram que o rei ordenasse a sua morte. E de fato, o profeta teria morrido no fundo da cisterna se não fosse a coragem e a fé, de Ebed-Meleque, um etíope africano que era servo do rei. Este homem teve a coragem de falar com o rei pedindo pela vida de Jeremias. Mais uma vez, o rei facilmente concordou e Ebed-Meleque o libertou com a ajuda de 30 homens. Esse etíope, ele mesmo morando longe da sua terra natal, que é a África Central, a Etiópia, ele serve como exemplo extraordinário da graça de Deus. Quando o próprio povo de Deus tinha rejeitado a mensagem de Jeremias, o Espírito Santo faz com que ele tocasse o coração deste gentio. E por causa da fé dele, Ebed-Meleque, ele foi poupado, de todos os servos do rei que morreram, apenas ele foi poupado. Todos os outros morreram. Então, cerca de 700 anos mais tarde, outro etíope teve uma maravilhosa experiência de salvação em meio a um período de descrença em Israel. Atos 8 e 26, falaremos sobre isso depois. Nós temos aqui a mensagem de esperança na hora final. Deus orientou Jeremias a fazer um sermão prático, comprar uma propriedade no momento mais desfavorável de Judá. Ao fazer isso, Jeremias conseguiu chamar a atenção do povo e pôde proclamar as promessas maravilhosas de Deus. Ele comprou um campo, guardou 2 cópias da escritura dentro do vaso de barro. Uma cópia ficava fechada sob o selo, segundo a lei, enquanto que a outra ficava aberta. A cópia cerrada seria aberta numa data pré-determinada, e muitos anos depois, e comparada com os termos da cópia aberta para comprovar a sua autenticidade e a sua validade. E aqui nós temos aqui alguns acontecimentos que Jeremias descreve, que também é relatado lá em Apocalipse, nesse quadro demonstrativo para vocês. Nós estamos aqui na página 129 do nosso livro. Tem esse quadro demonstrativo, a mensagem a respeito da Babilônia, certo? Um pouco antes de Jerusalém cair, Jeremias recebeu de Deus essa mensagem sobre o futuro da Babilônia, entre os capítulos 50 e 51. Por fim, a queda de Jerusalém e o exílio final de Judá. Infelizmente, aconteceu o que o povo de Deus mais temia. Depois de viverem 18 meses cercados pelo inimigo, os habitantes de Jerusalém chegaram ao estado de antropofagia. Quase 1/3 da população morreu de doenças e de fome. Exatamente. O povo estava comendo a carne das outras pessoas que morriam. Dificilmente nós podemos imaginar o horror naquela cidade superlotada, mal cheirosa, muito suja, doença, fome. Mas o que é ainda mais difícil de entender é como o povo podia continuar a ignorar as mensagens de Jeremias e se recusar a voltar-se para Deus. Então, a cidade caiu, abriram uma brecha no muro de Jerusalém. Zedequias entendeu que já não restava mais esperança para a cidade.
agindo como um covarde, fugiu, né, com seu exército durante a noite para escapar com vida, e todo o povo foi abandonado e indefesos foram massacrados pelos invasores em um único dia. A narrativa bíblica diz que morreram tanto pela espada quanto tinham morrido durante todo o cerco naquela invasão. No dia 9 de julho do ano 586, a cidade caiu sob o domínio absoluto de Nabucodonosor. Mesmo fugindo, o rei Zedequias não se saiu melhor do que os seus súditos infelizes. Ele foi capturado juntamente com seus filhos, todos os oficiais que fugiram juntamente com ele foram mortos diante dos seus olhos, e depois Zedequias teve seus olhos furados e foi levado à Babilônia, onde morreu na cela de uma prisão. Então, Nabucodonosor não mostrou um pingo, um mínimo de misericórdia para com os judeus, porque o povo tinha se portado como povo rebelde contra o seu domínio. Nabucodonosor, nos dois exílios anteriores, tinha levado pequenos grupos de reféns, tinha deixado a maioria do povo em seu país. Porém, nesse terceiro exílio, todos foram levados, com exceção dos mais pobres, que ficaram em Jerusalém de forma arrasada. Para se assegurar de que a cidade nunca mais seria usada como fortaleza, Nabuco destruiu o templo, porque esse templo era o símbolo da resistência dos judeus. E ali ficou Jeremias. Ele já era conhecido pelos invasores, estrangeiros, e o que aconteceu que eles sabiam que Deus, o Deus de Israel, é quem estava punindo o seu povo e não esses estrangeiros. Então, uma posição de honra foi oferecida a Jeremias em Babilônia, mas ele se recusou. Em vez disso, ele ficou com os poucos restantes do povo em Judá. Os mais pobres e doentes ficaram, Jeremias ficou com esse povo, ministrando entre esse grupo até a sua morte. Na época, quem foi nomeado governador desse povo, do restante de judeus pobres que ficaram lá dentro dos muros, foi Gedalias. E alguns soldados babilônicos ficaram para dar guarda a esses pequeno grupo que ficou dentro da cidade. Esse grupo pedia constantemente conselhos a Jeremias, e Jeremias fez uma oração de 10 dias consecutivos e respondeu que não deveriam esse povo que ficou lá na cidade fazer nada senão confiar em Deus, permanecer dentro das muralhas, e acrescentou ainda que eles sofreriam vingança dos caldeus se fossem fugir para o Egito. Então, Jeremias e seu secretário Baruch, ele ficou ali com um grupo reforçando aquele povo, e Jeremias continuou a dizer ao povo que estavam pecando, e diziam que o julgamento divino iria acontecer no meio daquele povo. Diz a tradição judaica que Jeremias foi morto por apedrejamento, a fim de calar sua voz e evitar a culpa que sentiam por seus pecados quando ouviam suas repreensões. Até o fim de sua vida, Jeremias obedeceu a ordem que recebeu de Deus há muitos anos atrás, no sentido de pregar fielmente a sua mensagem, mesmo quando esta mensagem era rejeitada. Por fim, temos o livro das Lamentações de Jeremias. E aqui é um breve resumo sobre esse livro, um esboço do livro de Lamentações de Jeremias, que consiste em 5 poemas. O primeiro poema, a cidade representada como a viúva que chora. Temos no primeiro capítulo a destruição de Jerusalém. Segundo poema, a cidade representada como uma mulher com véu chorando em meio às ruínas, representando a ira de Deus. Terceiro poema, a cidade representada pelo profeta que chora e lamenta ante Jeová, o juiz, e aqui representa a misericórdia do Senhor. O quarto poema,
a cidade representada como um ouro embaraçado, mudado e degradado, que acontecera o cerco na cidade de Jerusalém. E por fim, o quinto poema, a cidade representada como uma suplicante que roga ao Senhor. E aqui vem o pedido de restauração do povo a Deus, quando Jeremias diz: lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. Considera e olha para o nosso opróbrio. Tu, Senhor, reinas eternamente, o teu reino subsiste de geração em geração. Por que te esqueceres de nós para sempre? O povo pedia a sua restauração. Muito bem, queridos. Deus ajude, Deus guarde, Deus abençoe a todos. Quero entender que o vídeo foi um pouco extenso, porém, de forma resumida, eu tentei repassar para vocês aquilo que o nosso autor do livro, ele esboça as suas ideias quanto ao tema aqui proposto. Bom, no final tem a visão geral do livro de Jeremias, bem como o seu esquema de resumo, e tem o questionário da lição na página 138, que também servirá de base para a nossa avaliação, a quarta avaliação. Leiam, respondam, estudem para poder fazer as suas avaliações. Semana que vem estaremos com nossa quinta aula, a última aula do nosso livro, lições 9 e lição 10. Então, sejam perseverantes, não desistam, tá certo? Que já iremos terminar em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor.